Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Começando a nossa atividade de hoje pela manhã, né, dando sequência às atividades de ontem com o professor Sean Homer. Hoje a gente tem a honra de ter aqui conosco Eugenie Georgiaka, uma professora da Grécia, como eu vou falar daqui a pouco. Mas antes de mais nada, gostaria de agradecer a presença de todos, a presença dos professores que gentilmente cederam seus horários e seus tempos também para estarem aqui desfrutando e conversando com a gente. Queria agradecer ao UniCeub, sobretudo a diretoria acadêmica, professor Carlos Alberto, a coordenação da graduação e do mestrado na psicologia, professora Simone, professor Carlos Augusto, né, que apoiaram essa atividade, a professora Cláudia, que está conduzindo e coordenando desde o campo de Taguatinga a transmissão simultânea. Então, um oi para o pessoal de Taguatinga também. Como eu disse ontem, essa é a primeira visita de ambos a Brasília. Então, a gente tem a honra de tê-los aqui conosco nessa primeira visita a Brasília. Eles vieram já ao Brasil, mas há 15 anos atrás, né, para uma sequência de palestras em Belo Horizonte, em São Paulo. Mas, embora seja a primeira vez em Brasília, já a vinda deles é parte de uma trajetória já, né, de intercâmbio. A professora Eugenie, ela foi aluna de doutorado do professor Ian Parker, há 20 anos atrás, mais ou menos. Foi a segunda orientanda de doutorado do Ian Parker. Então, tanto ela quanto o Sean, são partes do Discourse Unit, que é a rede acadêmica internacional de Manchester, né, que eles coordenam. Então, desde lá, a gente tem mantido relações. Quando eu estive em Manchester, depois eu fui a Tessalônica, estive na casa deles, a professora Eugenie gentilmente me convidou para a Universidade da Tessalônica também, para fazer um curso, e agora eles estão no Brasil. Então, a gente vai se desenvolvendo dessa forma. Recentemente, a gente esteve também juntos em Manchester, no primeiro encontro global do Discourse Unit, onde tiveram aí presentes mais de 80 participantes de 30 países. Então, foi um encontro bem interessante, né, no qual a gente pôde continuar esse intercâmbio e hoje mais uma oportunidade. Então, queria agradecer muito também a presença da Andressa Martins, que está aqui do meu lado, que nós vamos fazer esse trabalho hercúleo aí de tentar traduzir da melhor forma possível, mas a gente não é profissional, então eu gostaria já de pedir um pouco da paciência de vocês, vamos fazer o máximo. Agradecer também o apoio do professor Fernando Gonzalez Rey, que não pôde estar presente hoje, mas esteve aqui ao longo de todo o processo, e ontem também esteve na qualidade de debatedor. Gostaria de fazer um pedido agora, que eu sei que o horário normalmente de vocês vai até às 11h20, mas hoje a nossa atividade vai até o meio-dia, e é muito desagradável quando a gente está no meio de uma atividade, né, principalmente com um convidado de fora, e faz aquele movimento coletivo de saída. Então, eu queria pedir vocês que estão aqui, salvo emergências, né, salvo situações extremas, que fiquem até o final da atividade. Bom, apresentando então a nossa convidada, a professora Eugenie Georgiaka, que é professora adjunta de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da Universidade Aristóteles de Tessalônica, na Grécia. Seus interesses teóricos estão concentrados no campo das aproximações críticas e do construcionismo social relativas à saúde mental e à psicoterapia. Além disso, ela também ensina e escreve sobre direitos humanos e sofrimento, bem como sobre movimentos de autoajuda no campo da saúde mental. Tem diversos artigos em aproximações ao sofrimento psíquico, articulados à análise do discurso e, de forma mais geral, ao construcionismo social. É também coautora do livro Deconstructing Psychopathology, né, Desconstruindo a Psicopatologia, ao lado de autores como Ian Parker e David Harper. Em seu trabalho, tem enfatizado concepções alternativas sobre psicose, que levam a caminhos mais empoderadores de entender e trabalhar com experiências de sofrimento. É membro do Discourse Unit e do Observatório Helênico de Direitos no Campo da Saúde Mental e é ativamente envolvida no Intervoice Network e no Hellenic Hearing Voices Network. So, welcome to Brasilia, Eugenie. Thank you very much for your presence and for your talk. Thank you very much for the introduction, although I Muito couldn't obrigada. follow it. Muito obrigada pela introdução. I'm very pleased to be here. Thank you very much for inviting me. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. So I would like to really thank Daniel Goulart for the invitation. Gostaria de agradecer mais uma vez o Daniel Goulart pelo convite.
and Andressa de Oliveira e Andressa Oliveira for the translation. pela ajuda na tradução. I don't usually read a text, Geralmente eu não leio o texto, but I will read the text this time to make it easier for the translation. mas hoje eu vou ler para poder ajudá-los na tradução. In this talk, I will discuss the resources and strategies that people with psychosis draw upon Então, nessa apresentação, eu vou discutir os recursos e as estratégias que as pessoas com psicoses elaboram in order to manage their lives and the stigma associated with mental illness. no sentido de conduzir a vida delas e o estigma associado à doença mental. The discussion will be based on a biographical study of the lived experience of psychosis, Então, a discussão será baseada em um estudo biográfico de experiências vividas de psicose, in which we interviewed people with a diagnosis of psychosis regarding their life course. no qual a gente entrevistou pessoas com o diagnóstico de psicose, enfatizando o curso da vida delas. I will not talk about psychosis. I expect you know, being in psychology. Então, eu não vou falar muito sobre psicose, eu espero que vocês sabem, estando no curso de psicologia. I will only say that it's a term designating a group of mental disorders Mas eu queria falar que é um nome para designar um grupo de transtornos mentais which are characterized by loss of contact with reality and Yeah. are considered the most severe mental disorders. então que é um grupo que é considerado pela perda do contato com a realidade, né? E também caracterizado pela Perda de contato. pela perda de contato com a realidade, localizado no grupo, né, das doenças mentais mais Severas. graves. I think the most important thing to note is this idea that psychosis is a trauma, is a traumatic experience. Eu acho que a principal aspecto para saber é que a psicose ela parte experiência ela é de uma traumática. experiência traumática. First of all, at many levels. Então, primeiramente, em muitos níveis. There is now extensive literature linking the emergence of psychosis in adulthood with adverse childhood experiences, Tem muitas perspectivas trabalhando com a experiência de psicose na vida adulta com experiências adversas na infância, including abuse, neglect, bullying, and other forms of victimization. incluindo abuso, negligência, bullying e outras formas de vitimização. Psychosis, in this view, is a reaction to repeated early trauma through the mechanism of dissociation. Então, a psicose, nessa visão, é a reação de um trauma repetido, né, um trauma primário e repetido, por meio de um mecanismo de dissociação, Whereby the psychotic symptoms either enact the trauma or provide an escape from it. de forma que os sintomas psicóticos, tanto eles encenam o trauma ou eles promovem um escape desse trauma. Also, the emergence of psychotic experiences is traumatic. Então, a emergência das experiências psicóticas são traumáticas. From phenomenological studies, we know that during the emergence of the active symptoms, Então, dos estudos fenomenológicos, né, a gente sabe que no período antes da emergência dos chamados sintomas ativos, the person experiences changes to their sense of body, self, and reality. uma pessoa experimenta mudanças, né, no sentido do corpo delas, do self e da realidade. They may feel that body parts are not theirs, or are not under their control, or they have changed shape. Então, eles podem sentir que o corpo delas não são delas, que não estão sob o controle delas ou que se mudaram a forma. They may have a sense that things or people around them are not real, that they live in a dream. Então, eles podem sentir que as coisas e as pessoas ao redor delas não são reais e que elas vivem num sonho. This loss of one's self, one's body, and one's reality can be pretty terrifying and quite traumatic. Então, essa perda, né, do self da pessoa, do corpo da pessoa
e dessa ligação com a realidade pode ser bastante horrível, né, e bastante traumática. The next layer of trauma comes with contact with mental health professionals. Então, a outra camada, outro nível do trauma tem a ver com o contato com os profissionais da saúde mental. So imagine a person suffering from intense and bizarre experiences. Então, imaginem uma pessoa que está sofrendo com experiências intensas e bizarras, Visits a mental health professional, que visita um profissional de saúde mental, hoping for an explanation of what is happening to them and relief. então esperando, né, na expectativa de saber o que está acontecendo com elas e também de um alívio. What they commonly encounter O que eles normalmente encontram is a psychiatrist telling them, é o But- psiquiatra, yeah, é o psiquiatra falando para ela telling them that they suffer from a brain disease, que pessoas sofrem de uma desordem no cérebro, that they will need to take medication for life, que elas vão precisar tomar medicação para o resto da vida that they will never be fully functional again. e que elas nunca mais vão ser funcionais de novo. Moreover, they are told that their experiences are symptoms of a disease and are not real. Além disso, né, eles falam para essas pessoas que as experiências delas são sintomas de uma doença e não são reais. This profound invalidation of one's experience can be quite traumatic. E essa profunda invalidação da experiência de alguém pode ser bastante traumática. Then, in periods of psychotic crisis, people are typically hospitalized. Então, nos períodos de crise psicótica, as pessoas são tipicamente hospitalizadas Quite often against their will. e muito frequentemente contra a vontade delas. While in hospital, they are commonly subjected to compulsory and degraded treatment. Então, enquanto no hospital elas são comumente, né, subjugadas, submetidas a um tratamento compulsório e degradante, Such as being injected with cocktail medication, tais como serem injetados com um coquetel de medicações, being chained to their bed, estar amarradas à própria cama, or being detained in seclusion rooms. ou então ficarem em salas de isolamento. For everyone we spoke to, hospitalization was very traumatic. Então, todas as pessoas com as quais elas falaram, a hospitalização foi muito traumática. Last but not least, having psychotic experiences and receiving a diagnosis of psychosis is invalidating and stigmatizing. Por fim, mas não menos importante, ter uma experiência psicótica e receber um diagnóstico de psicose é uma experiência de invalidação e de estigmatização. The diagnosis of psychosis is linked to high levels of disability and discrimination. Então, o diagnóstico de psicose ela é altamente ligado a níveis de incapacidade e discriminação. People with psychosis are stigmatized and excluded, Então, as pessoas com psicose são estigmatizadas e excluídas in the domains of employment, accommodation, interpersonal relations, and social life. nos domínios, né, do trabalho, da acomodação, da moradia, das relações interpessoais e da vida social. Okay, so in this talk, I will present results of an analysis of biographical interviews with people with psychotic experiences. Então, nessa apresentação, eu vou apresentar resultados de uma análise de entrevistas biográficas com pessoas com experiências psicóticas. The aim of the study was to examine the role of social factors in the biographical trajectory of people with psychosis. Então, o objetivo do estudo foi examinar o papel de fatores sociais nas trajetórias biográficas da experiência das pessoas com psicose. The study examines two phases of the biographical trajectory of people with psychosis. Então, o estudo examina duas fases da trajetória biográfica de pessoas com experiências com psicose. The biographical trajectory up to the emergence of psychosis, A trajetória biográfica até a emergência da psicose, which contains experiences and life events in childhood and adolescence. que contém experiências da primeira infância e dos primeiros anos da vida adulta, And the biographical trajectory within psychosis, after the emergence of psychosis. e a trajetória biográfica na psicose, depois da emergência da psicose, Which includes the experience of psychosis,
que inclui a experiência da psicose, the explanations for psychosis that people give, a explicação para a psicose que as pessoas dão, the effects on their lives, o efeito disso na vida das pessoas, the management through mental health services, a administração disso por meio dos serviços de saúde mental and the coping and self-care strategies that people have developed. e as estratégias de enfrentamento que as pessoas adotam. For this, we followed the biographical approach, Para isso, a gente segue a aproximação biográfica, which focuses on the historically formed and socially constituted subjectivity. que foca na subjetividade historicamente e socialmente construída. The biographical narration is a complex text which expresses several processes. Então, a narrativa biográfica é um texto complexo que expressa diversos processos. It provides information on the subject's life course, Oferece informação da vida em curso do sujeito, that is to say, the social conditions and events that have influenced their life. ou seja, as condições sociais e eventos que influenciaram a vida deles. It also provides information on the lived life story, Também promove informações sobre a vida vivida, a história da vida vivida, that is to say, the ways in which the subject experienced, understood, and acted in their life course. ou seja, as formas pelas quais as pessoas experienciaram, entenderam e, consequentemente, agiram em específicos contextos. It provides information on the subject's biography, Também promove informações da biografia do sujeito, that is to say, the way in which, from the present, the narrator selectively constructs their past, ou seja, da perspectiva do presente, o narrador, né, quem está narrando, seletivamente constitui o passado dela, constructs a life story. Yeah. constrói uma história viva. Also, it refers to the socially available resources that the narrator draws upon, E também se refere aos recursos socialmente disponíveis, né, que o narrador dispõe, to the narrator's subjectivity. para a subjetividade do narrador também. And this is important, both how the speaker's subjectivity is constituted now and how it is constituted during their life course. E isso é importante, né, como a subjetividade dele está constituída agora e como está constituída no curso da vida dessa pessoa. And finally, it refers to the interactional context, which shapes what is being said. E finalmente, se refere ao contexto interacional que molda a forma como esse processo ocorre. So we did 27 interviews, Então, a gente fez 27 entrevistas, and in order to ensure a maximum differentiation of the sample, então, no sentido de garantir uma máxima diferenciação interna da amostra, we recruited participants from different sources. eles recrutaram, né, participantes de diferentes fontes. So 12 participants from public inpatient mental health units and their follow-up services. Então, 12 participantes foram recrutados, né, foram convidados de unidades de saúde mental de internação, Yes, that's psychiatric hospitals, yeah? That's- são os yeah. hospitais psiquiátricos. 5 from public community mental health services, Então, 5 de serviços de atenção à saúde mental comunitários, mental health centers, yeah? são os centros, né, de saúde mental equivalentes aos CAPs aqui, And 10 from self-help organizations. e 10 de organizações de autoajuda. I will not talk about the processes. There was a very complex process of analysis at all these levels, but I will not talk about it now. Então, teve um processo complexo de análise nesses vários níveis, mas ela não vai falar isso agora. So I want to concentrate on how people manage the trauma of psychosis. Então, ela quer concentrar em como as pessoas administram trauma com a psicose, Which is the findings of the study. que são os resultados do estudo. So, from the study, it was quite clear that there were two different types of biographical trajectories in psychosis.
Então, desses resultados ficou claro que tinham dois tipos diferentes de biografias, né, nesse estudo. The people from public inpatient mental health units As pessoas dos hospitais psiquiátricos, dos serviços de internação públicos, had very similar features in their life trajectory eles tiveram características muito semelhantes na trajetória de vida deles. and were quite different from the other group, E foi muito diferente do outro grupo, which was the participants from public community services and self-help organizations. que são as pessoas dos serviços comunitários de saúde mental e das organizações de autoajuda. So these two were quite distinctive groups. Então, esses são dois distintos grupos, né? Bastante distintos. Okay, so what is, in terms of the way participants position themselves with regard to their life and their experiences, Então, no sentido de como as pessoas se posicionam, né? Os participantes se posicionam em relação à sua vida e às suas experiências. our sample seems to be organized in 4 broad types. Então, essa amostra parece ter se organizado em 4 grandes tipos. The first we call patients. O primeiro seria os pacientes. This applies to all participants from inpatient units and some from community mental health services. Então, isso se aplica, né, o conceito de pacientes aos participantes que foram extraídos, né, dessas unidades de internação e alguns pacientes de serviços comunitários de saúde mental Who adopt a medical understanding of the mental health problem que adotam um entendimento médico do problema de saúde mental deles and who position themselves as patients in medical discourse. e que se colocam eles mesmos, né, como pacientes do discurso médico. That is to say, as objects or passive recipients of medical care. Ou seja, como objetos e recipientes passivos do cuidado médico. The second group we called incidental patients. O segundo grupo a gente chama de pacientes incidentais, This includes a few of the participants from inpatient units, e isso inclui poucos dos participantes das unidades de internação. These participants do not recognize any mental health problem or psychotic experience. Esses participantes não reconhecem qualquer problema de saúde mental ou experiência psicótica And present their contact with mental health services as incidental. e apresentam, né, o contato deles com o serviço de saúde mental como incidental. These would be probably people we would call normally as delusional or very severely disturbed. E isso seria o que a gente normalmente chamaria de pessoas bastante delirantes ou com um distúrbio muito severo, muito grave. But effectively, what they wanted is to deny or to distance themselves from any psychotic experience. Mas basicamente o que eles queriam era negar e distanciar eles, né, distanciar de qualquer experiência psicótica. The third group we called users or consumers of mental health services. O terceiro grupo a gente chama de usuários ou consumidores do serviço de saúde mental This includes the majority of participants from self-help organizations, e que inclui, né, a maioria dos participantes das organizações de autoajuda and some participants from community mental health services. e alguns participantes dos serviços de saúde mental comunitários. These participants understand their mental health problem as a combination of biological and environmental factors. Então, esses participantes entendem os problemas de saúde mental deles como uma combinação de fatores biológicos e ambientais And they actively assume its management through contact with mental health services and professionals. e assumem ativamente a administração, o controle, né, desse contato sistemático com os serviços de saúde mental e com os profissionais. The last group we call survivors. O último grupo a gente chama de sobreviventes. This is a small number of participants drawn from self-help organizations E que são um grupo menor, né, principalmente de organizações de autoajuda, who reject the medical model, que rejeitam o modelo médico adopt a critical stance with regard to mental health professionals and services, e adotam um posicionamento crítico em relação aos profissionais de saúde mental and they seek alternative ways of managing their experiences. e que buscam uma forma alternativa de lidar com os problemas de saúde mental.
When we try to cluster the participants in relation to how they position themselves with regard to their psychotic experiences, E se a gente tenta, né, agrupar essas pessoas em relação à posição que os participantes assumem no que diz respeito às experiências psicóticas, it seems like participants from inpatient mental health units então parece que os participantes, né, das unidades de internação are overwhelmed. They seem to have surrendered to their psychotic experiences, eles estão dominados, né, e se sentem que foram passivamente abandonados pelos cuidados psiquiátricos. to be overwhelmed by them. Né? You said that. Okay. In their talk, there was no sense of a subject who could face these experiences, Então, né, na fala deles, não tinha um sentido de um sujeito que pode encarar essas experiências, take a position with regards to them, de tomar uma posição em relação a eles and deal with them in elas. whatever way. e lidar com elas de alguma forma. On the other hand, the discourse of participants from community care and self-help organizations Então, por outro lado, né, o discurso de participantes dos centros de atenção comunitários e das organizações de autoajuda is permeated by a sense of ownership of experience, é permeado por um sentido de propriedade da própria experiência and the assumption of agency. e a assunção de agência. These people experience extreme and often uncontrollable phenomena Então, esses indivíduos, né, experienciam fenômenos que são extremos e muito frequentemente incontroláveis, which they attempt to understand and deal with. que eles buscam entender e lidar com. They reflect on these experiences. They're not overwhelmed by them. Eles refletem sobre essas experiências, eles não estão dominados por elas. Part of this active position Então, parte dessa posição ativa is the recognition that these experiences are linked to their past life. então, é o reconhecimento de que essas experiências estão ligadas às experiências passadas. And the attempt to make sense of them in relation to their life history. E uma tentativa, né, de fazer sentido dessas experiências em relação à história de vida delas. Shall I move on to just leave all this and go to strategy for psychosis? Yeah. Okay, I will skip a part and go much later. Eu vou pular uma parte e vou um pouco mais para frente. Okay. What we find is that if we want to sum up the findings of the study, is that in 2 sentences, is that dealing with psychosis varies significantly between people. Então, se a gente quiser resumir, né, os resultados da pesquisa em 2 frases, a primeira seria que lidar com a psicose pode variar significativamente entre as pessoas And also that achieving a life with psychosis is possible. e também que alcançar uma vida com psicose é possível. So what I want to do really, and I think is the most important part of this study, Então, o que eu quero fazer, e penso que é a parte mais importante do estudo, is look at what are the strategies that people use when they manage to live with psychosis, é falar sobre as estratégias que as pessoas usam, né, na forma de lidar e viver com psicose. So the question is, how can one manage psychotic experiences in a way that enables them to live a satisfactory life? Então, a questão é como alguém consegue lidar com a experiência da psicose no sentido de ter uma vida satisfatória. And for this reason, I will show you now the analysis of the 15 people who, from community mental health services and self-help groups, who have managed to build a life with psychosis. Então, por isso ela vai mostrar os resultados dessas 15 pessoas, né, dos serviços comunitários de saúde mental e dos serviços de autoajuda que conseguiram essa condição. So what are the strategies they have developed? Então, quais são as estratégias que eles desenvolveram? First of all, medication. A primeira de todas, medicação. All participants take medication, Todos os participantes tomam medicação
and seem to consider it a necessary part of their management of the psychotic experiences. E parece considerar a medicação parte importante da forma de lidar com as experiências psicóticas. However, the difference in this group from the other group who are passively abandoned to medical care Mas a diferença entre esse grupo e o grupo que parecia que estava sendo passivamente abandonado pela atenção médica is that these participants seem to adopt an active stance of managing their medication. é que essas pessoas pareciam adotar um sentido ativo, né? Ou seja, um posicionamento ativo na administração dessa medicação. They are aware what kind of medication they are on, Então, eles estão conscientes de qual tipo de medicação que eles estão tomando and they monitor the effects both desired and undesired medication has on them. e eles monitoram os efeitos, tanto efeitos desejáveis como indesejáveis que a medicação tem sobre eles. They attempt to control the undesired effects of medication Eles buscam, né, controlar os efeitos indesejáveis da medicação neles through regulating the dosage por meio de uma regulação da dose or through changing the kind of medication they take, ou mudando o tipo de medicação que eles tomam. sometimes on their own. I've lost something. Sometimes, sorry. Sometimes on their own. No, it's okay. Algumas it's okay. vezes sozinhos And sometimes with help from mental health professionals or self-help organizations. e algumas vezes com a ajuda de profissionais, tanto do grupo de autoajuda quanto dos grupos comunitários. At periods when the psychotic experiences subside, Nos momentos que as experiências psicóticas são are reduced. são reduzidas, They tend to reduce or even stop their medication. eles tendem a reduzir ou até mesmo parar a medicação. Most participants said that at the time of the interview, A maioria dos participantes disseram que no momento da entrevista they had managed to reduce the levels of medication to an acceptable level. eles conseguiram reduzir o uso de medicação até um nível aceitável. So I think the important aspect here is that these participants who live well with psychosis think medication is necessary, Então, as pessoas que conseguem viver, né, com psicose pensam que a medicação é necessária, but they very actively manage their medication. mas eles lidam ou controlam ativamente essas medicações. Mhm. The next strategy is systematic contact, sorry, that's wrong, with mental health professionals. Então, o segundo aspecto é a estratégia, né, é o contato sistemático com profissionais da saúde mental. There seems to be an initial period for all participants of changing mental health professionals, Parece ter um período inicial de mudança, né, dos profissionais de saúde mental when psychosis emerges, quando a psicose emerge, but the tendency is, when participants find a professional they feel comfortable with, to stick with them. mas a tendência é, quando os participantes encontram um profissional com o qual eles se sentem confortáveis, eles ficam com esse profissional. And very actively cultivate a relationship with them. E muito frequentemente cultivam ativamente uma relação com eles. And this points to the importance both of establishing a therapeutic relationship with mental health professionals E esse ponto, isso aponta para a importância tanto do estabelecimento da relação terapêutica com os profissionais de saúde mental and of continuity of care e a continuidade, né, da atenção, do trabalho, for stabilization and better management of psychotic experiences. para a estabilização e um melhor controle, uma melhor administração das experiências psicóticas. The third strategy is psychotherapy. A terceira estratégia é psicoterapia. Given the dominance of biomedical treatments for psychosis, Dada o domínio, né, dos tratamentos biomédicos para a psicologia, a surprising number desculpa, para a psicose, sorry. a surprising number of participants in this group received some form of psychotherapy. Então, um número surpreendente de participantes receberam alguma forma de psicoterapia.
either individual psychotherapy or family therapy or supportive counseling. Tanto psicoterapia individual, terapia familiar ou algum tipo de aconselhamento psicológico. The interesting thing here is that women participants who have been in psychotherapy all evaluated it as crucial. Uma coisa interessante aqui é que as mulheres que participaram do estudo todas valorizaram a psicoterapia como crucial. Crucial for the management of psychotic experiences and for the care of their self and their life. Crucial no sentido de administrar essas experiências psicóticas, o cuidado e, de certa forma, para a vida delas em geral. On the contrary, men participants, Ao contrário, os participantes homens, perhaps consistently with traditional gender roles, talvez consistentemente, com a questão dos papéis de gênero, do not find psychotherapy useful. não acham psicoterapia útil. But nevertheless, they continue it as part of their safety net. Mas, não obstante, eles continuam a psicoterapia como parte da rede de segurança deles. Because it allows them to maintain systematic contact with a supportive mental health professional. Porque isso os permite manter um contato sistemático com um profissional de saúde mental que o suporte, que o apoie. Some participants attempted to find alternative ways of understanding and managing their experiences, Então, alguns participantes tentaram encontrar caminhos alternativos de compreensão e de forma de lidar com essas experiências. so those who had a more metaphysical explanations or spiritual explanations developed management strategies that suited them. Então, as pessoas que davam explicações metafísicas ou místicas para a experiência deles, encontraram fontes relevantes de informação, Like doing Reiki or going to a medium. como, por exemplo, fazendo reiki e indo em médiums. Others used art and expression-based therapies to deal with the experiences. Outros encontraram terapeutas baseados na experiência para lidar com a experiência da psicose. And some of them used self-help groups and became part of self-help groups and organizations. E alguns deles se tornaram ou se juntaram a algum grupo, alguma organização de autoajuda. Yeah, I think what is important here is that a lot of these participants established alternative non-medical ways of understanding their experiences. Então, algo importante aqui é que esses participantes desenvolveram caminhos não médicos de entender a experiência com a And then they psicose. found management strategies that were appropriate, that were suitable for them. E encontraram formas apropriadas de lidar com esse processo. And self-help organizations, 10 of the participants are part of self-help organizations. Então, 10 dos participantes são parte de organizações de autoajuda. Being part of self-help organizations provides participants with a social space Então, ser parte de organizações de autoajuda promove com que os participantes tenham um espaço social, in which they can become active again after long periods of social isolation. no qual eles se tornam ativos novamente, depois de um período longo de isolamento social. And also have a supportive social network. E também eles têm um suporte de uma rede social. Participants also receive information and support in understanding and managing their psychotic experiences. Os participantes também recebem informação e apoiam o entendimento e a forma de lidar com essas experiências. They seek advice, for example, when they attempt to reduce medication, Eles procuram conselho, por exemplo, quando eles tentam reduzir a medicação, or in order to prevent a rising crisis. ou no sentido de prevenir uma crise. Participants who are active in self-help groups, up to now I'm talking about self-help organizations, yeah? Então, até agora eu estou falando dessas organizações de autoajuda. And then the participants who participate in self-help groups Então, os participantes que participaram ativamente de grupos de autoajuda reported changes in understanding their experiences reportaram mudanças na forma de interpretar e entender as experiências deles. and talk about the importance of sharing their concerns with other people with similar experiences. E eles falam sobre a importância de compartilhar
as preocupações deles com outras pessoas que também têm experiências semelhantes. Up to now, the strategies are strategies of managing the psychotic experiences themselves. Yeah? Então, até agora, são estratégias de como lidar com as experiências psicóticas mesmo. But also participants had a number of strategies of self-care, more general self-care strategies. Mas muitos deles desenvolveram uma forma mais geral de autocuidado. That is to say, strategies of managing life in general. Isso quer dizer estratégias para lidar com a vida em geral. In order to protect themselves from the potential impact of adverse life events on their mental health. No sentido de prevenir com que eventuais aspectos adversos tivessem um impacto na saúde mental deles. Yes. So, one important self-care strategy was building and maintaining supportive social networks. Então, um aspecto importante, né, desse autocuidado foi construir e manter redes de apoio social. Many participants discuss the crucial role of their family. Então, muitos participantes discutem o papel central da família dessas pessoas, In either accentuating their mental health problems tanto no sentido de acentuar os problemas de saúde mental deles, or reversely in helping them deal with them. ou de forma reversa de ajudar a lidar com os problemas. They also recognize the role that either disruptive relationships or the loss of supportive relationships have played in the deterioration of their mental health. Então, eles também reconhecem o papel que essas relações, né, poderiam ser ou disruptivas ou de uma perda de suporte relacional, como que essas relações tiveram um papel de deterioração da saúde mental deles. Many participants have been active in the last years in building friendships and love relations. Muitos participantes têm sido ativos nos últimos anos em construir amizades e relações amorosas, And more generally, a supportive social network e mais geralmente, de uma maneira ainda mais geral, uma rede de suporte social, in order to maintain their well-being. no sentido de manter o seu bem-estar. Also, of similar importance is the organization of everyday life. Também de grande importância a organização do cotidiano. Having an organized everyday life through, for example, attending a day center, participating in self-help organizations, Tendo organizado o cotidiano através de exemplos, né, no Day Center. De participação no centro de saúde mental, né? E também nas questões, nas organizações de autoajuda. sorry. Engaging in sport and recreational activities or having paid employment. Engajando em esporte e atividades recreativas ou tendo pago pelos trabalhos. Allows participants to stay active Permite com que os participantes estejam ativos and to follow a stable and socially shared rhythm of life. e que sigam um ritmo de vida estável e social. For some, this is an antidote to social isolation and apathy. Para alguns, é um antídoto de isolamento social e apatia. While for others, it provides a structure to a previously chaotic lifestyle. Enquanto para outros, provém uma estrutura de um tipo de vida caótico que existia antes. Caring for others, Cuidar dos outros, especially for women with children, especialmente para mulher com famílias, is a central element of life management. é um elemento central de controle da vida. All the mothers, all the women who are mothers, Todas as mulheres que são mães told us how important their children were falaram para a gente o quão importante seus filhos eram and their desire to look after them e o desejo delas de for their cuidar. recovery. cuidar delas, For their recovery. para que elas pudessem se recuperar. And finally, participants had plans for the future, E por fim, os participantes tinham planos para o futuro, for further studies, para futuros estudos, finding work,
encontrar trabalho, finding love, encontrar amor, creating a family, criar família, which keep them alert in dealing with their difficult experiences o que manteve eles alertos na lida com as próprias experiências and to manage their lives. e para manejar, controlar a própria vida. I think the importance from the other group of participants I mentioned earlier Eu acho que a importância do outro grupo de participantes já foi dito antes, is that these participants here that we're talking about had realistic plans. é que estes participantes aqui que estamos falando tiveram planos realistas. So they were saying how they were actually going to enroll into a university degree. Então, eles estavam contando como eles, inclusive, entraram para a universidade para obter um diploma. As opposed to the other participants, Enquanto com os outros participantes, whose plans were quite utopic, que os planos eram muito utópicos and they had no way of actually working towards them. e eles não tinham como trabalhar por eles, né? Okay? So these plans, having plans, gave people direction in their life. Então, ter planos proporcionou às pessoas serem ativos em relação à própria vida. Okay, so I'm getting to the end. Estamos quase terminando. So these participants, the 15 participants I just analyzed, Os 15 participantes que eu acabei de analisar experienced adverse experiences are effectively had the same background as the other group. as experiências deles tiveram mais ou menos o mesmo background, O mesmo pano de fundo. pano de fundo do que os outros. They experienced adverse experiences in childhood and adolescence. Tiveram experiências ruins, né, na infância e na adolescência. They had the whole range of psychotic symptoms. Também experienciaram vários tipos de sintomas psicóticos. They lived through several psychotic crises. Vivenciaram muitas crises psicóticas. They had diagnosis of psychotic disorders. Tiveram diagnósticos, né, De ordens psicóticas. And were in contact with the mental health service system for many years. E também estiveram em contato com o Serviço de Saúde Mental por muitos anos. However, they come across in the interviews No entanto, eles emergem na entrevista, se mostram na entrevista. as people who have experienced and continue to experience difficult and at times uncontrollable mental states, como pessoas que ainda experienciam dificuldades, né, em relação não conseguirem controlar os seus estados mentais, which they attempt to deal with. com os quais eles tentam lidar. So I would say the main characteristic is that they adopt an active, struggling stance, Então, eu diria que a principal característica é que a eles, kind of fighting stance, yeah, que eles adotam uma postura ativa e de luta when facing their extreme and painful experiences. quando eles passam por essas experiências extremas e dolorosas. So, how do they do that? Então, They como, ma- yeah. então, como que eles fazem isso? They manage these experiences through trying to make sense of them, Eles tentam controlar essas experiências através de fazendo sentido delas, developing coping strategies, desenvolvendo estratégias de lidar com and elas building alliances and support networks. e construindo alianças e redes de apoio. In this way, they build a life with psychosis. E nesse sentido, eles constroem uma vida com a psicose. And this life, building a life with psychosis, E construindo uma vida com a psicose involves, first of all, so the question is, what is it that allows these people to build a life with psychosis as opposed to the other group? Então, a questão é o que existe na vida dessas pessoas para elas lidarem com a psicose. It seems to me that the first element is that they have access to more active ways of understanding and managing their psychotic experiences. Para mim, primeiramente, acredito que eles tenham acesso a mais formas ativas de entender e manejar as suas próprias experiências psicóticas. Through having access to more psychosocial understanding of Por meio psychosis, of de distress, acesso, né, aos discursos sociais, Psicossociais, em Psicossociais. relação ao sofrimento. through having access to community care,
which is very important, ter acesso aos centros comunitários and through having access to self-help organizations. e também tendo acesso às organizações de autoajuda. So the availability, the fact that these three, more psychosocial understandings of distress, community care, and self-help organizations, the fact that these three are available enables these participants to develop a different understanding. Então, considerando que essas 3 formas de acessos estão para todo mundo, né? And then they're available and The fact that these three are available enables them to develop other understandings, more empowering, more helpful understandings. possibilita com que eles passem a conhecer conhecimentos, né, que mais empoderam eles. The second element is what I mentioned earlier, building supportive networks. E o segundo elemento é o que eu falei antes, construindo redes sociais, building support network, redes de apoio, With mental health professionals, with family, with friends, and with love. com os with profissionais partners. de saúde, família, amigos e as relações amorosas. These supportive relationships are very, very important to maintaining mental health, managing mental illness and maintaining mental health. Essas relações são de extrema importância para manter, né, a saúde mental. And the third and important element is the community management of distress. E a terceira e o importante aspecto é o controle da comunidade. And generally the avoidance of hospitalization to the extent possible. Em geral, a questão de evitar a hospitalização. We saw that although the participants in this group had many psychotic crises, Então, nesse grupo que a gente trabalhou, muitos dos participantes tiveram crises psicóticas. and they tried and they succeeded in most cases to deal with this crisis without being hospitalized. E eles conseguiram e lidaram com essas crises psicóticas no sentido de não precisarem da hospitalização. I mean, out of these 15 participants, only 5 first came to contact with mental health services through hospitalization. Então, desses 15, somente 5 tiveram contato durante as crises com a hospitalização. The others were hospitalized, but they were hospitalized later and only when there was no other way of dealing with their problem. Os outros foram hospitalizados depois, né? Não na primeira crise, mas depois, quando não tinha outra forma de lidar com a crise. So we think that being able to deal with one's problems in community settings and with the help of community mental health centers Então, a questão de você conseguir lidar com esse tipo de problema nos centros de atenção à saúde mental comunitários is very important for building a life with psychosis, managing well. é muito importante no intuito de lidar bem com uma vida com psicose. Okay, so I think if we wanted, this is the last one to sum up, in order the main factors to achieving a life with psychosis are multiple. Então, os fatores, né, no intuito de conseguir uma vida, uma boa vida com a psicose, são múltiplos. And they have to do with a broader socio-historical context. E eles têm a ver com o contexto sócio-histórico mais amplo, The ways of understanding distress that are available socially. A forma de entender, quer dizer, a forma socialmente disponível de entender o que é o sofrimento. It has to do with the mental health service system. Tem a ver com o sistema de saúde mental. Yes, having a community mental health system. Ter um sistema de saúde mental comunitário. Having mental health professionals who have more psychosocial understandings. Ter profissionais de saúde mental que tinham compreensões mais psicossociais and can support people in distress. e que poderiam apoiar essas pessoas em sofrimento. And the familial and social network, having supportive networks. E ter uma rede familiar e social, ou seja, ter essa rede social, interpessoal. So really these are the factors, and they're deeply social factors. Então esses são os fatores, e eles são profundamente fatores sociais, which determine one's life course with psychosis. Which determines one's life course with psychosis. Que determina a vida da pessoa com psicose. So I think that's Yeah. it.
Ok. Thank you. We're okay with time, yeah? Good, great. Então hoje a gente tem um pouco de tempo para discussão, na forma como a gente pensou. Ontem o Fernando começou com algumas questões, hoje eu vou começar com 3 breves pontos e depois a gente abre para a discussão mais geral. So I'm starting with some points and then we open the discussion to the public. Eu vou falar ponto por ponto. Primeiro eu falo em português e depois eu falo o ponto em português. Inglês. Eu falo primeiro em inglês e depois eu falo em português. É que eu queria falar só em português. In your paper, you argue, Jenny, that community mental health services, the people who were attended by those community services, they generated richer narratives about their processes, and they engaged more actively in relation to psychosis in general, in comparison to people in these mental hospitals, of course. And I think the same happens in Brazil, if we think in a general sense, although in Greece, the institutionalization movement started in the 80s. In Brazil, it started mainly in the 90s, but it was formalized in the early 20th century, in 2001. And there is also a shift to community mental health care system. But I think one very important dimension that, of course, you didn't emphasize this in your paper, but you might have reflections on this, I'd like to hear you about this, is the challenges within the community mental health services. Because we can't take for granted, of course, that being a community mental health service will provide a totally different form of care. And sometimes there are subtle ways of cultivating the medical model, the medicalization as being a central part of the treatment. And this, for example, it's been a theme, an interest of research, and I call new institutionalization phenomenon. It's a way to keep the other as an object, although inside those community services. So it's more qualitative aspects of relationships that still is very sensitive and very important to deal with. And it's interesting because sometimes those forms a mental hospital model or mental hospital subjectivity of dealing with mental health is associated with discourses towards autonomy, of being more engaged, but the way the relationships are constructed, the other is still placed in this position of object. So I'd like to hear more if the same thing happens in Greece. What are your thoughts on it? Então, a minha pergunta primeira, é em relação aos serviços de saúde mental comunitários, porque ela enfatiza muito a questão de como as pessoas que passaram por um serviço de saúde mental comunitário, elas tiveram uma narrativa mais rica sobre a experiência delas, como elas souberam cultivar melhores recursos para lidar com essa experiência de psicose. No entanto, eu coloco também, e isso aconteceu no Brasil, etc., que a gente teve um processo também voltado mais para a comunidade, hoje em dia os CAPs estão no centro, mas eu coloco que um aspecto central que me parece nessa discussão é a atenção aos aspectos qualitativos do que acontece dentro dos CAPs, dentro dos centros de atenção comunitários, que muitas vezes por mais que não intencionalmente, e muito associado a um discurso voltado para a autonomia, voltado para a promoção da cidadania, formas sutis do manicômio aparecem, ou seja, uma subjetividade manicomial que, no entanto, se faz presente no tipo de relação que você tem, quando coloca a medicação no centro, quando coloca o outro como objeto de saber, quando você carece de recursos dialógicos, e eu queria saber dela como isso acontece na Grécia, se ela tem reflexões sobre isso também. I Point can by help point, or we can open and then you can gather some points. What do you prefer? You raised a lot of points, so can Okay. I just answer I- that? Yeah, sure. Ela disse que tem muitos pontos interessantes que ela quer responder. So, I will make it very sketchy, very generalized, but Eu farei uma breve, mas muito geral a resposta. if you can imagine the roots
of these two, into the mental health system of these two groups of participants. Roots. So the routes, the paths Oh. into what we call therapeutic itineraries, the therapeutic pathways. Yes, os percursos terapêuticos. So the group of the patients, O grupo de pacientes, when they had their first crisis, quando eles tiveram a primeira crise, they delayed dealing with it as long as they could. eles demoraram quanto puderam para lidar com isso. And when the crisis got really intense, E quando a crise ficou muito intensa, they were hospitalized in a psychiatric hospital against their will. eles foram hospitalizados no hospital psiquiátrico contra a própria vontade. What happens after that is that they get out of hospital, O que aconteceu depois disso é que eles saem do hospital, they stay at home very secluded within their family Eles- network. vão para casa e ficam em casa muito isolados, né, com a família ou da família. Every month they go back to the follow-up service of the hospital for Todo, medication. todo mês eles vão para o serviço do hospital para medicação And when they have the next crisis, they get hospitalized again. e quando eles têm a próxima crise, eles são hospitalizados novamente. And this is their life. Isso é a vida deles. Now, this is exclusive contact with asylum type, psychiatric hospital facilities. Então é uma coisa exclusiva, né, com o hospital psiquiátrico, um contato exclusivo And a very isolated life. e uma vida extremamente isolada. The other group, O outro grupo, when they first had the psychotic experiences, quando eles tiveram a primeira experiência psicótica, they tried to deal with them by going to private psychiatrists or eles, psychotherapists, eles tentaram lidar com isso primeiramente indo na psicoterapia, going to a mental health center, indo para os centros de saúde mental, and they continue having that kind of contact with community services. e eles continuaram tendo esse tipo de contato com as comunidades When they, sociais. from time to time, have a psychotic crisis, they get hospitalized. De tempo em tempo, quando eles tinham as crises, eles eram hospitalizados, But when they're out, they continue the community mas treatment. quando eles saíam, eles continuavam esse processo na comunidade. And in between, they have more or less a life. They have friends, they have family, they have networks, some work. E entre isso, né, enquanto eles estavam nessa vida comunitária, eles tinham os amigos, o trabalho, de certa forma, uma vida social. So I think that tells me, so these are really the two different life Então, trajectories. esses são os dois tipos de vida. Okay, very roughly, it's not exactly like that. There's all sort of in between. But E assim, somente para mostrar mesmo, mas claro que existe coisas entre. But what this tells me O que isso me diz is that having community mental health services, whether good or bad, is crucial in any case. é Okay? crucial ter esses centros comunitários de saúde mental, mesmo sendo ruins ou bons, mas eles são de extrema importância. Okay? Then, of course, there is the issue of the quality of the mental health services and whether they have other ways of thinking about E psychosis. claro que existe esse lado problemático, né, dos centros de saúde comunitárias. So generally, with the shift in the literature tells us that in many countries where there has been a shift to community mental health care, A literatura, né, nos fala que tiveram momentos de trocas, né, shifting. that the shift is not simply from is not a location from psychiatric hospital to mental health centers, A mudança não é apenas Dos hospitais psiquiátricos para o Centro Pro centro de- Comunitário de Atenção à Isso. Saúde Mental. but it should have and usually also have a shift e também deveria ter uma mudança in having more psychosocial understandings of distress. em trazer mais esse entendimento psicossocial do sofrimento. Also, in mental health centers, you have other professionals, Também- non-psychiatrists,
Também nos centros de saúde, nós temos outros profissionais que não apenas os psiquiatras. Like you have psychologists, for example, Por exemplo, temos os psicólogos, who have a different understanding of distress. que têm um entendimento diferenciado, né, diferente do sofrimento. So this shift is not necessary and doesn't always happen, Essa mudança não é necessária, não necessariamente acontece. but working in community settings enables this. Mas tendo trabalhado e ser parte de projetos comunitários favoreceram esse processo. These more psychosocial understandings and more therapeutic work and supportive work. Esse entendimento psicossocial More supportive e work. esse trabalho mais de suporte, de apoio. Establishing therapeutic relationships and supportive relationships between mental health professionals and service users. Que foi estabelecido entre os profissionais e os pacientes. Yeah. So I suppose what I'm saying is that not any mental health service, not any community mental health service is good. Nem todos os centros de atenção São- saúde mental, a comunidade são bons, But the shift from asylum to community Mas a mudança do asilo, do asilo para a comunidade, at least enables other kinds of shifts. ao menos possibilita outras formas de mudanças. without any doubts. I totally agree yeah, with that. yeah. I mean, I'm not Eu arguing totalmente I'm not concordo. arguing for the asylum model, Yeah, yeah. please. Yeah. But I think to go a step forward in this process, there's a risk of establishing some limits that is impossible to go beyond. So some, so I think it's a very strategic point to look at Yeah, at this yeah. moment. Você traduz? A sua Eu estou falando que eu também totalmente de acordo com essa fala mais geral da mudança da lógica manicomial para o centro comunitário, mas eu penso que o olhar para essa dimensão qualitativa do trabalho no serviço de saúde mental comunitário é muito estratégico e central nesse momento para dar um passo a mais, porque a gente corre o risco de ter uma volta, um retrocesso. Yeah. Can I say something else? Posso falar algo mais? I think what we found through this is that having the availability of more empowering services, professionals, is important. O que a gente encontrou, né, nesses resultados é que é muito importante esse empoderamento através dos profissionais. But also people themselves are quite active in searching, when these things are available, people are quite active in searching within the system what suits them, what works for them. E também quando esse sistema existe, as pessoas são mais ativas em procurar aquilo que pode ajudá-las, like in searching for. Yeah. So the final result, if someone is coping with psychosis well or not, O resultado final, se a pessoa está ou não lidando bem com a psicose, has to do both, is like the result of this encounter between available services and understandings and the person, and what suits the person. tem a ver com essa interconectividade entre os dois lados, que são O que está disponível para a pessoa e a pessoa e a mesmo. pessoa ativa. Isso. Thank you. Eu falaria outra, mas prefiro abrir para que vocês possam participar também desse diálogo. Então, se alguém tiver interesse em fazer um comentário, alguma questão, ali em cima a gente já tem uma. I'm opening. I had all the points, but it's better. And then I come back to them. Se quiser falar em inglês, pode já perguntar. Ou se quiser falar em português, a gente traduz. Também. Acho que vou falar em português um pouco bom. e depois, se quiser, eu posso traduzir Mais- para não mais ficar difícil para vocês. No, she prefers speaking in Portuguese and we translate for you. Não, eu posso falar em português e depois eu posso. Tá. She'll speak in Portuguese and then she'll speak in English. So. É, Thank you. Não, eu tô com vergonha agora também, não vou falar. Eu tô tremendo. Fiz um papelzinho aqui. Então, como estudante de psicologia, eu me preocupo muito sobre o serviço que eu posso prestar para os pacientes. E como o resultado dessa pesquisa foi que os fatores sociais determinam a forma como a pessoa se desenvolve na doença, eu queria saber como os psicólogos ajudavam os pacientes a terem posturas ativas no caminho da autonomia para desenvolver as estratégias para lidar com a doença dos pacientes. So,
As a psychologist study, tô com vergonha. I worry a lot about how can I become a better professional to taking care to the people who need my help. So, as the social network is one of the most important to help in this process, I would like to know if you know how the psychologists are helping the patients to have a more active postures to develop a path of autonomy in stresses of dealing with the disease. I think us psychologists we're really in the best position because of our training. We are in the best position to help people with all sorts of distress. Ela pensa que, Como como psicólogo, né, pelo treinamento que a gente tem, pela formação que a gente está na melhor posição para ajudar essas pessoas. First of all, we have all the tools to understand, to develop more what I call psychosocial understandings, understand how one's life experiences have led someone to where they are now. Então a gente tem as ferramentas para entender, né, como psicólogos, como como a vida da pessoa, with the tools about How one's life experiences and events have led them to their current como que a distress. experiência dessas pessoas levaram ela a esse tipo de experiência com a psicose. So we can help people see these connections. A gente pode ajudar as pessoas a ver essas conexões. So understand how the way they're feeling now, the experiences they're having now are linked to their own life. Então, como que essa experiência que elas estão tendo agora está ligada à vida delas? What we call otherwise to make sense of these experiences. E o que se pode chamar também de fazer sentido, de dar sentido ou fazer sentido nessas experiências. We are also trained to listen to people. A gente também é formado para escutar as pessoas. Not impose our own understandings, but listen to what people say. A gente não deve impor o que a gente pensa, mas a gente está ali para escutar o que a pessoa tem a dizer. We are trained to help people understand, develop their own forms of understanding of what is happening. Então a gente pode ajudar a pessoa a desenvolver a própria forma de compreensão dela mesma sobre o que está acontecendo. And to support them to achieve what they want. E apoiar para elas alcançarem o que elas querem. So I would say that when someone works with someone with psychosis in the same way they work with any other client. There's no difference. Então ela pensa que a forma como se lida com a psicose é a forma como se lida com fenômenos de outros tipos, não tem uma diferença fundamental. Effectively help them understand their experiences and help them support them in achieving the kind of life that they want. Basicamente apoiando elas nessa compreensão e apoiando para que elas alcancem aquilo que elas querem na vida. That could mean dealing with family problems because their family is causing the problems. Isso pode significar lidar com questões da família, porque a família pode estar ajudando a desenvolver esses problemas. Or teaching them social skills to develop relationships and encourage them to develop relationships. Ou ensinar habilidades sociais para lidar com esse tipo de problema. Or cognitive deal with their own thoughts, anything they need, we can help Lidar them with. cognitivamente com os próprios pensamentos, o que a pessoa precisa. Mais alguma questão? Sim, aqui, tem ali. Lá. Vai aí primeiro, Matheus, tem aí, e depois tem. Hi. You previously talked about people that have had psychotic episodes. They would never really fully recover. What are the biggest difficulties they encounter with the after effects of these episodes? Traduz Você sua quer falar em pergunta aí. português ou quer que a gente traga? Traduz a sua própria pergunta. Ela falou mais cedo que pessoas que tiveram episódios psicóticos e tal, elas não recuperam 100%. E eu quero saber quais são as dificuldades que as pessoas encontram depois disso, depois desses episódios. Actually, no. This is what the idea that people with psychosis never recover is a very traditional biomedical idea. A ideia de que a pessoa com
sofrimento psíquico nunca vai se recuperar é uma ideia muito biomédica. And this is based in Krappelin's, original idea about schizophrenia, that it is a deteriorating disorder. E isso é baseado na ideia de Kraepelin sobre o sofrimento mental. Sobre a psicose. A psicose, que é um deterioramento. das However, funções psíquicas. in the last, and this was never challenged until 20, 30 years ago. Isso não mudou até 20, 30 anos atrás. So, but now there are a lot of longitudinal studies of psychosis looking at the course of Agora que psychosis. tem muitos estudos longitudinais que olham para a trajetória da psicose, And we know now that the course of psychosis is highly variable. e agora nós sabemos que o curso da psicose é muito mutável. So we know roughly again that about 1/4, 25%, will have just one episode and then fully recover. Então a gente pode dizer que 1/4 vai ter um episódio, vai se recuperar totalmente, Yeah, 1 or 2, but um ou fully recover. dois, mas se recuperam totalmente. About 25% will follow Krappelin's course, like a chronic deteriorating course. Cerca de 25% vão seguir essa ideia de Kraepelin, And the other 50% are completely kind of variable. They will have episodes of crisis, then they will have periods of living without symptoms or with minor symptoms. e os 50 restantes por cento vão ser variáveis. Às vezes vão ter crises, às vezes não. So that is so now that we know that about half the people with psychosis will have a very variable course, Então, agora que a gente sabe que 50% daqueles que têm esse sofrimento vai ter um curso variável nessa trajetória, so that they will probably have more than one psychotic crisis, que provavelmente vão ter mais do que uma crise psicótica, but they can have more or less a normal life between. mas eles podem mais ou menos ter uma vida normal entre essas crises. That is what makes this study and other studies very important, É o que faz com que esse estudo e outros estudos sejam muito importantes. because we need to find out what is it that helps people live a good life with psychosis, because we know that some people do. E a gente tem que descobrir o que faz com que essas pessoas tenham uma vida boa, porque algumas realmente têm essa vida. Mas como? And this is also, if you want to read about it, this is the whole concept of recovery in psychosis or with psychosis. If you want to read, se The você idea quiser of ler, recovery, the a concept ideia of sobre a recovery. Recovery. recuperação. Geralmente não tem tradução. Recovery é uma perspectiva. It's an approach. I'm explaining because we don't have like a É. proper É É translation for recovery. reabilitação, mas também não, Não, é. mas é que o recovery tem adquirido um sentido muito especial na saúde mental como uma perspectiva. Então, assim, não tem tido Não tem tradução, tradução. assim, recovery. And what's interesting about the recovery, since you don't know, there's a lot of literature now on recovery. Tem muitos textos, literatura agora sobre recovery. And what it says is that there are the traditional idea of recovery E o que, is e o que fala é que essa ideia tradicional de recovery is like cure, recovering from psychosis, getting rid of psychosis. é como cura, recuperar, se livrar da psicose. But that's not the case for most people. Mas esse não é o caso para a maioria das pessoas. So now we have the concept of recovery in psychosis or recovering, being in the process of recovery. Então a gente tem esse conceito que traz a ideia de recovering, tipo recuperando, né? Um processo De recovery na psicose Isso, ou sem- recovering, ou seja, né, recuperação em processo. processo. The recovery process, yeah? Processo recovery. Which is, that is defined as building, having a fulfilling, satisfying life with the symptoms while experiencing psychosis. Que é definido como uma boa relação com os sintomas no curso da vida. And most people, like in the group I mentioned now, most people have psychotic symptoms between crises continuously. They hear voices, they have strange ideas, they have strange sensations, but they live a life with them. They manage them, they live with them. Esse grupo que eu mostrei, por exemplo, eles têm crises psicóticas, mas eles têm uma vida normal, eles vivem com essas crises. Yeah, so the aim is not to get rid of psychosis, because in most cases you cannot.
O objetivo não é se livrar da psicose, porque não se pode, but to find ways to live well with psychosis. mas encontrar maneiras de viver bem com a psicose. Eugenie, as we previously spoke about this very idea of cure, of administrating a sort of therapy like medications or psychotherapy, this very biomedic perspective is deeply enrooted in many cultures. So what do you think we can do to demystify this biomedical cure stance is so common to many of us? Do you want to say it in? Em português. Então, como a gente conversou previamente, essa questão da cura pela administração de alguma terapêutica, seja medicação, a psicoterapia e muitas outras, que tem essa perspectiva biomédica, é bem enraizada em todas as culturas. Então, eu queria saber o que você acha que a gente pode fazer para desmistificar essa perspectiva de cura numa visão biomédica. Now, according to the biomedical model, De acordo com o modelo biomédico, these strange experiences that people have essas experiências estranhas que as pessoas têm are considered symptoms of a disorder são or considerados, disease. sintomas de uma doença. So they themselves, these experiences are pathological Então, essas experiências são patológicas and they have no meaning. e eles não têm significado. E elas não têm significado. And it doesn't make sense to engage with them at all. E não faz sentido de engajamento. Yes, it's like temperature, high temperature, fever. É como ter febre alta. A fever doesn't have meaning, E a febre alta não tem so sentido. you have to get the temperature down. You don't think, what is the meaning of fever? Why am I having fever? What does it mean to me? Então, assim, você só quer diminuir essa temperatura da febre, mas você não quer saber o que essa febre significa para mim. So in the biomedical model, the psychotic symptoms, the psychotic experiences are considered like that. Então, no modelo biomédico, as crises são consideradas assim. And that is why psychiatrists will never talk to the patients about their symptoms. E é por isso que os psiquiatras nunca irão falar com seus pacientes sobre os sintomas. So they will not say, what kinds of voices do you have? What are they telling you? How you respond to them? Então, eles nunca vão perguntar que tipo de vozes você está escutando, Yeah, how you react to them. como você reage a elas. So I think the way out of that, if we want to get out of that model, is to treat these experiences as meaningful experiences. Então, se a gente quiser sair desse modelo, nós temos que tratar essas experiências como experiências significativas para quem está passando por elas. That the person should try and understand A pessoa deveria tentar entender and engage with in some way. e se engajar com ela de alguma forma. This is with the hearing voices. There is a lot of work on this. Isso também é em relação a escutar vozes e tem Ao grupo dos ouvidores de vozes. ouvidores de vozes e tem muito trabalho sobre isso. Which, hearing voices is called auditory hallucinations, and is one of the central symptoms of psychosis. Então, escutar vozes é considerado um dos sintomas centrais da psicose. And it's considered, again, a symptom, meaningless. É considerado, de novo, um sintoma sem significado. And over the last 20, 30 years, the Hearing Voices Network Então, há mais ou menos 20 anos atrás, Os ouvidores de vozes. o grupo de ouvidores de vozes has developed a completely different understanding of voices. então, tem desenvolvido uma forma totalmente diferente de entender o aspecto de ouvir vozes. Saying that hearing voices is not pathological, Dizendo que ouvir vozes não é patológico, is a variation of human experience. é uma variação da experiência humana. And what is problematic is not hearing voices in itself, E o que é problemático não é escutar vozes mesmo, but how the person understands and deals with the voices. mas sim como a pessoa entende e lida com as vozes. Because indeed we know that there are many people who hear voices Então, a gente sabe que muitas pessoas que ouvem vozes and live a perfectly normal life vivem uma vida perfeitamente normal and have never been in contact with mental health services. e nunca tiveram contato com o serviço de atenção à saúde mental.
Okay, so in that case, what do we do with people who hear voices and are troubled by them? Então, nesse caso, o que a gente faz, como a gente trabalha com pessoas que escutam vozes e que estão perturbadas por ela, You know, when the voices are malicious and they control their lives. quando as vozes são maliciosas e controlam a vida delas, What we do is help the person o que a gente faz é ajudar a pessoa, understand what these voices are, o que essas vozes são, where they come from in their life, how they're linked to their life, como está ligada à vida delas, algum aspecto da vida delas, and find ways of living with them again, managing them. e encontrar formas de lidar com essas vozes, né, de administrar isso. For example, through doing, when the voices get very strong, doing activities that distract them. Então, por exemplo, quando as vozes ficam muito fortes, fazer atividades que distraem elas, Reason with them, talk to them. falar, Discuss escutar with com ela, conversar com a voz. Quite often people can control the voices through talking to them, discussing with them. Muitas vezes as pessoas conseguem controlar a voz por meio dessa conversa com a própria voz. And it might sound strange, but a very successful strategy of dealing with voices Isso pode parecer estranho, mas uma forma bem sucedida de lidar com as vozes is what they call restricting their time. Like when the voices, you know, when you're doing something, you're looking after the house or you're working or talking to friends. Então, é um pouco fazer o que eles chamam de reduzir o tempo, como, por exemplo, quando você está fazendo coisas, falando com amigos, And the voices sort of keep coming and then you can't function. e as vozes ficam vindo e você não consegue funcionar. You tell them, okay, just be quiet now because I'm doing something else, but this evening from 8 to 10 I will make time to listen to you. É falar para as vozes, olha, agora eu não posso, eu estou ocupado, mas hoje das 8 às 10 eu vou encontrar um tempo para conversar com você. And you do that, of course. E as pessoas fazem isso, claro. And that seems to work for a lot of people. E parece funcionar para muitas pessoas. Okay, so these are just some examples through the Hearing Voices Network. The question is how the attempt has been to, through listening to the voice hearers themselves, establishing what are the best strategies for living with the voices. Então, esses são alguns exemplos, né, do grupo de ouvidores de vozes, de formas de entender e de lidar com as vozes de uma And forma then diferente. some things work for some people, some work for others, but each person then has to find what works for them. E algumas coisas funcionam para umas pessoas, outras coisas funcionam para outras. A questão é entender como singularmente funciona para cada um. So again, as psychologists, we work with psychotic experiences in the same way as we work with all the other distressing Nesse experiences. sentido, lidar com a psicose, como psicólogos, a gente trabalha como a gente lida com qualquer outra forma. You know, by trying to help the person understand them, Tentando ajudar a pessoa a entender understand the distress, you know, link o it with their life, sofrimento e fazendo ligação com a vida. and find ways of coping with it. And find what, sorry? And find ways of coping with E, it. e, Forma de lidar. formas de lidar com isso. Just to go further on this paranoia, we were discussing yesterday, you were asking me about paranoid delusions and how one works with paranoid delusions. Again, similar way like with any psychological work we do. You can try... Sorry. Ela está falando que ela vai retomar um ponto que ela falou com o Matheus ontem sobre o grupo da paranoia. There's a lot of cognitive therapies which try and reason with a person and get them to shift their paranoid ideas, change their paranoid ideas. Tem muitas perspectivas cognitivistas que procuram mudar a forma de pensar cognitivamente em relação à paranoia. No, you don't expect that someone will not have paranoid ideas at all. E você não espera que a pessoa as ideias paranoicas vão sair totalmente, But you can reduce the conviction, mas você pode reduzir a convicção, you can reduce the intensity of the ideas, pode reduzir a intensidade das ideias, you can reduce, you can also, and you can reduce the level of distress they cause to the person, você pode reduzir o nível de sofrimento que causa para a pessoa and the way they interfere with their lives. e a forma como isso interfere na vida delas. So one thing would be changing the beliefs themselves. The other thing would be helping the person to live a life with these beliefs.
Então, uma coisa seria mudar as crenças da pessoa e outra coisa seria você ajudar a pessoa a viver com essas So, for example, establishing who they can talk to about these ideas and who they shouldn't be talking to. Por exemplo, estabelecendo com quem eles podem falar sobre essa experiência e com quem eles não podem. Who will support them when they feel really scared because someone is after them. Por exemplo, como apoiá-los quando eles ficam realmente assustados que alguém está atrás deles And what kind of places or people they should avoid when they feel scared. e que tipo de lugar essa pessoa deve evitar quando ela está assustada. Dave Harper, my colleague, I think has put it in the best expression on how you work with someone with paranoia. Então ela acha que o amigo dela, o colega Dave Harper, coloca em uma expressão muito boa. Can you repeat the expression? The expression is, I'll say it now, he said the goal of working as a psychologist with someone with paranoia O objetivo de um psicólogo que trabalha com paranoia is to help the person live with these ideas é ajudar a that they pessoa have. a viver com essas ideias que ela tem in a world that doesn't share them. em um mundo que não compartilha convive, elas. que não compartilha essas ideias. I think that's something really important in this issue, both in Hearing Voices network or in the idea of helping the people to understand and deal with the voices in a different way is dialogue, isn't it? I mean, both in psychotherapy and research itself, the dialogue is a very important device in order to recognize the other as a singularity, in a sense of that we don't know what these voices are linked to. And in this sense, to establish a dialogue implies that I recognize the other as the other is, and I don't actually put my knowledge above the other's knowledge, and at the same time, I'm sort of creating a relational atmosphere that supports these people to emerge as an agent or as a subject, as we say. Do you have this idea of dialogue? I'd like to hear you to talk about the dialogue. In your perspective, how you see this? Yeah. You want to say it in Portuguese? Okay. Eu estou falando que essa questão mesmo de ajudar a pessoa a lidar com as próprias questões, né, como ela falou dos ouvidores de vozes, tem muito a ver com a questão do diálogo. Né? Ou seja, o diálogo implica, né, pelo menos nessa perspectiva que eu estou falando, né, perspectiva dos nossos estudos, a subjetividade, implica o reconhecimento do outro a partir do lugar onde o outro fala. Implica você não colocar o seu saber acima do outro, mas desenvolver estratégias para conhecer esse outro. De uma forma, criar um clima relacional que promova que essa pessoa emerja como um sujeito, né, da experiência dela. Mas então, eu estava querendo saber dela qual é o lugar que ela dá para o diálogo, tanto na prática quanto na pesquisa. Okay, yes, I think it's very important. I don't think about it in terms of dialogue, but that's very suitable. Eu acho muito importante, eu não penso em termos de diálogo, mas eu acho que é algo que Casa muito bem. I think if you look at, first of all, the biomedical model Se você olha para o modelo biomédico, is based on a very profound invalidation. I wrote it in the PowerPoint. é baseado em uma invalidação muito profunda Of the person and Da of their pe- experiences. da pessoa e da própria experiência. Because when someone is told that what they experience is meaningless, Porque quando a pessoa fala aquilo que ela experiencia, é insignificante, is not real, não é real, and it's a symptom of a disease, é um sintoma de uma doença, both the experience is invalidated as experiências são invalidadas, and the person is invalidated. inclusive a pessoa também é invalidada. So from then on, the doctor doesn't deal with the person, they deal with the disease. Então, desde esse ponto, o doutor não lida com a pessoa, mas com a doença. So the first step to a different approach is to deal with the person, to validate the person and their experiences. Então, o primeiro passo é validar a pessoa e a sua experiência, levar em conta. To deal with the person as a person, Lidar com a pessoa como pessoa and to look at to treat their experiences as real experiences. olhar e tratar as experiências delas como reais. That's why, so
dialogue is a big part of that, because then the therapeutic communication E é por isso que o diálogo é algo muito importante, porque a comunicação terapêutica is between two people, is from person to person, é entre duas pessoas, de uma pessoa para outra. where a person, the clinician who is more skilled, has knowledge, skills, Enquanto um técnico tem mais o conhecimento das ferramentas, né? yeah, so, it comes in contact with a person who is expert by experience. Vai em contato com uma pessoa que é expert. Um expert pela experiência, mas não experiência. pelo saber técnico. Isso. This is a term that's used in the self-help movement. Esse é um termo que se usa, né, no movimento de autoajuda, né, esperto por experiência. And the clinician is using their knowledge and skills E o clínico está usando o seu conhecimento e as suas Habilidades. estratégias, né? to assist, to support the person. Para apoiar e assistir a pessoa. So in that sense, there is a big movement talking about that, or rather, there is a shift now in the more critical strands of mental health, E agora tem um paradigma, né? Uma Uma mudança Isso. na Sei. forma de entender nos movimentos Isso. da saúde mental, saying that therapeutic work, clinical work, is not technical, but it's ethical. dizendo que o trabalho em saúde mental não é Terapêutico. técnico, o trabalho terapêutico não é técnico, mas ético. It is not the application of techniques, Não é a aplicação de técnicas, but it is establishing an ethical relationship, mas é estabelecer uma relação ética. which I suppose is very close to dialogue. Yeah. É o que eu acredito que seja muito próximo ao diálogo. The ethics is not detached from techniques. You get- A ética the- não é But the dissociável primacy, da the técnica. priority Yeah, is there's not an the ethical, application. yeah. That's why I said that the clinician uses their skill and knowledge. Of Yeah. course, they use techniques, but the main thing is not using the technique. Yeah. The techniques are tools Yeah. within a relationship. You don't reify the technique, you don't reify the instrument. Yeah. There's one there. I think the last one, probably, acho que a última. A última. Estamos chegando no nosso tempo aqui. Matheus, melhor você vindo aqui mesmo, eu acho, não? Good morning. You told us a lot about the vision of the psychology and the medical resources, and I would like to know about the patient's vision about this situation. The ones were the patient's expectations. They try to resignify their lives. They try to reach this kind of resignification in these lives. Their expectations, their expectations were like, we would like to have a normal life, but what were normal for them? I don't know if this research focused on that, but I would like to know something about the patient's vision about the situation. Ok? That's it. Eu perguntei para ela assim, que eu achei que ela falou bastante da visão dos médicos, dos psicólogos, sobre essas questões relacionadas a psicoses. Mas eu queria saber se os pacientes tinham algum tipo de expectativa de chegarem ao nível de normalidade das pessoas que não possuem psicoses, ou se eles tentavam, nesse processo, ressignificar suas vidas e entender que o padrão para eles era outro de vida. There isn't, we looked into this was very important, how people position themselves, construct a self in the midst of all of what's happening to them. Então, a gente tem trabalhado com isso, como a pessoa se posiciona e como ela cria estratégias ela mesma para lidar com isso. And here again we have the different groupings that I talked about before. E aqui também, nos diferentes grupos que eu falei antes. So the people who were positioned as patients, Então, as pessoas que são colocadas como pacientes,
what they say is we suffer from a disease, from a O disorder, que eles falam é, a gente sofre de uma doença, de um transtorno, which we know that we will have for the rest of our lives. This is what the doctors say. que a gente sabe que a gente vai ter para o resto da vida, é isso que o médico fala. So we can never have a normal life. Então, a gente não pode ter uma vida normal. So the question is, how do we restrict our life? So we will have to take medication, rely on the doctors, Então, a gente precisa restringir nossa vida, and tomar have, medicação e confiar nos médicos and have a minimal life. You e know? ter uma vida mínima. So people who are positioned as patients, the younger ones, Então, as pessoas colocadas como pacientes, as mais jovens, haven't quite accepted this, não aceitam muito bem isso. and they still try and present themselves as normal Eles tentam apresentar elas mesmas como normais, by distancing from the psychotic experiences. de forma a se distanciar das experiências psicóticas. The ones who have more years of psychotic experiences, As que tiveram mais tempo com essas experiências psicóticas, they have completely resigned to this, I am a mental patient. eles estão resignados. Eu sou um paciente de saúde mental. The other groups, though, are quite different. O outro grupo é bem diferente. The group that I said are users, consumers, O grupo de usuários, consumidores, they do talk a lot about their distress. They suffer, they're in pain, eles falam bastante de sofrimento, eles sofrem, eles estão em dor, but they struggle. They have a life, they maintain a life, mas eles batalham, eles lutam, eles mantêm uma vida, they have plans that they pursue, eles têm planos que eles podem buscar, they make alliances with mental health professionals to contain, manage their suffering. então eles têm contato com profissionais para ajudá-los a controlar, But they want to live. They don't expect that they will get rid of the psychotic experiences, most of them. mas eles não esperam, a maioria deles, que eles vão ficar livres das experiências psicóticas. Yeah, they might hope, but they know that that's not very likely. Eles esperam, eles têm essa expectativa, mas isso normalmente não é muito provável. So basically, they're in a struggle. They see themselves as struggling to maintain a normal life with these experiences, with Então, suffering. basicamente, eles estão lutando para manter uma vida normal com essas experiências, com E o eles sofrimento. se veem assim nessas experiências. The last group, the survivors, O último grupo, sobreviventes, have a much more radical stance. que tem um posicionamento muito mais radical. Again, they have the suffering. Eles têm o sofrimento, They have strange experiences, têm experiências estranhas, but they mainly struggle against the medical establishment, mas eles lutam contra o estabelecimento médico. and they have a very activist stance, E eles têm um posicionamento de reação. and they are part of collectivities. These are people who are very active members of self-help E organizations. esses são os grupos que são parte das organizações de autoajuda. And through these groups and organizations, they become survivors. They build a life as fighters, Então, nesses grupos, eles se constroem como sobreviventes, eles constroem uma vida como lutadores. Yeah. Bem. Yeah. So I'd like to thank you very much for your presence, for your talk, your generous Thank you. discussion. Obrigado a todos por You're ficar até o welcome. fim. Thank you very much for all the questions and for Yeah. listening so attentively. Thank you. Thank you. Great. Thank you.